Sholem a todas as nações da terra, todos os povos, todas as pessoas recebam a salvação de algo dentro do seu ser interior. Vamos fazer a leitura do Livro das Vidas, capítulo 25. O Yom do descanso, o dia do descanso, que sempre esteve com Yod-He, Vav-He e Al em seu ventre, Ruha Urim. E hoje é manifesto a toda a criação o novo nome de Yod-He, Vav-He, Yahushua, fazendo cumprir assim todos os escritos da Torá, da lei eterna de Urim, Criador dos mundos. E sabendo que fora de Yahushua nenhuma carne verá Yod-He, Vav-He, Yahu, e nem participará do seu descanso, do sétimo Yom, do sétimo dia, e permanecerá na morte, do sexto Yom, do sexto dia, não alcançando assim a reconciliação com o Criador eterno, formador de todas as coisas, e permanecendo na morte eterna, separado da vida eterna, que é Yahushua, homem, carne e sangue e água, cujo Yahushua está no mesmo nível de proporção com os homens naturais, para que Yahushua, homem, tenha a autoridade de Urim, Criador eterno, para exercer na raça humana a salvação individual. Isto é, indivíduo por indivíduo, ou seja, pessoa por pessoa, quer seja um humano por um humano, visto que a salvação é individual. Então, meu nobre amigo, você acha que Yod-He, Vav-He e Alro iria criar o sétimo dia, o sétimo Yom, aleatoriamente e sem nenhuma função e sem nenhum mandamento para o homem que foi criado por Urim, ser eterno Criador? É lógico que não. Então, meus amados amigos e amigas e ouvinte, Yod-He, Vav-He, o ser eterno Criador, o Todo-Poderoso, aquele que é completo, Criador dos mundos, Pai de todos os Ruha, de todos os espíritos existentes, os quais espíritos que estão em cada corpo deverão prestar conta a Yod-He, Vav-He, depois que deixarem esta vida terrena. Porque voltar-se-á para Yahu, o Ruha, porque Yahu quem o deu, não é isso? É porque aqueles Ruha, aqueles espíritos que foram criados antes, os rebeldes, os desobedientes, eles não subsistirão mais no novo reino de Yahu. Eles não existirão, eles se arderão no fogo do juízo de Yahu. E Yahu, por enquanto, ainda não manifestou ainda o seu julgamento, o seu juízo eterno. Yahu ainda dá oportunidade para a humanidade. Mas quanto àqueles que deixaram as suas habitações do princípio e que se formaram um exército de treva, de maldade, de seres malfeitores, esses não subsistirão mais na presença de Yahu. Yahu os exterminará para sempre. Yahu ainda dá a oportunidade ao homem para que muitos sejam aperfeiçoados pela palavra, que busquem o bem, que busquem entender os mistérios de Yahu, que busquem o reino eterno, que busquem a vida na luz de Yahu, porque Yahu é luz. Yahu é luz inacessível, e os filhos de Yahu devem andar na luz e devem buscar este reino de luz. Porquanto este reino que nós vemos, essa terra, se retirar o brilho do sol e o brilho da lua, se converterá em grandes e densas trevas, e o brilho das concave do firmamento
se converterá aqui em grandes trevas. Aqui são grandes trevas. A natureza está gemendo a presença do Todo-Poderoso, do Gavorra, do Altíssimo Criador, porque o Criador é o Haviú, ele é reto, ele tem os seus princípios de luz, ele não pode recuar nos seus princípios. Quando o homem aderiu aos ensinamentos maléficos do mal, de Satã, o homem entrou nessa disputa pelo poder também. É por isso que a humanidade sofre. É porque entrou no homem uma semente que não é boa, a semente de Satã. Então é necessário que hoje o homem se converta ao Todo-Poderoso e ao Hu, para que essa porção má que entrou no interior do homem, nos seus pensamentos, espalhando por todo o seu corpo, possa ser retirada. Ela possa ser tirada e o homem possa ser limpo nos seus pensamentos, nas suas ações. O homem possa se tornar reto, buscar a retidão, como é Yalro. Só assim o homem se libertará deste corpo da maldade, deste corpo que foi duramente golpeado lá no princípio. É porque o homem ele entregou o reino de Al-Hu nas mãos de Satã. Ele, no seu engano, ele passou o reino para Satã. O reino que era do homem, porque Yahweh fez o homem para reinar sobre todas as coisas. Mas o homem, ele não resistiu tão duro golpe. Ele entregou o reino para o malfeitor, para aquele que viria posteriormente a atormentar a raça humana. E Yahweh nada pôde fazer para o homem naquela hora. Simplesmente Yahweh tirou parte de si para morrer a morte eterna no lugar do homem. Porque se Yahweh não tirasse parte de si, de dentro de si, o seu filho, o cordeiro para ser sacrificado, a raça humana hoje não existiria, porque ela foi condenada à morte eterna. Porquanto Yahweh disse: se comeres do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, tu morrerás. E o homem não valorizou essa palavra. O homem não resistiu à tentação de Satã. Lá no princípio, onde comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E veio a ser sabedor também de todas as coisas. Onde entrou nele uma parte má, uma semente má, que entrou pela boca, pelo pensamento. E o homem ficou morto, morreu literalmente. Mas não deixou a sua existência, a sua procriação, por causa que Yahweh, o Criador eterno, que é o Haviú, que é amor eterno, que é bem supremo, ele se comoveu em grande compaixão e não permitiu que o homem morresse a morte eterna. Ele tirou parte de si mesmo, o cordeiro. Ali houve o sacrifício do cordeiro. O cordeiro morreu a morte eterna do homem. Para que o homem, a existência da raça humana não viesse a ser exterminada. Então, meu amigo, as coisas, elas são sérias. As coisas não são brincadeira. Quando se trata
de salvação, de tomada de reino, de mudança de reino, as coisas são muito sérias. Existe ao nosso redor, em nossa volta, uma nuvem muito grande, uma numerosa nação de testemunhas espirituais que nós não vemos. Eles estão a observar todas as coisas. Tanto as nações espirituais do bem, do reino de Alru, quanto as do reino de Satã. Estão a observar todas as coisas. E cabe a nós, humanos, a lutar. E Alru deixou para o homem esta luta. Mas ele não abandona o homem. Ele está junto do homem. Ele sofre junto com o homem até que os dias do homem sejam completos nesta terra e ele possa voltar para aquele que o deu, aquele que o criou, para Yahweh, ficando livre das aflições do tempo desta vida, que para muitos vão até 100 anos, mas se você levar em conta que um dia é como 1000 anos, pensa bem o tanto de tempo que você está nesse corpo. É muito tempo. Um dia, um Yom, 24 horas, ele parece ser pouco, mas não. Ele é muito. Pela luta e pela guerra que passamos diante dessa nuvem de testemunhas maléficas que estão a todo tempo tentando nos derrubar, tentando nos desviar das coisas eternas. Porque essa nuvem de testemunha maléfica, esses seres caídos, esses usurpadores que querem governar todas as coisas por força, por violência, eles querem induzir a raça humana a pensar somente neste século, a pensar somente nesta vida. Eles não querem que o ser humano volte os seus pensamentos para a eternidade. É porque nós devemos buscar os nossos princípios de onde viemos. Nós não viemos dessa terra. Não. Nós não viemos dessa terra. Nós viemos do alto, viemos de um reino eterno e para lá devemos voltar. Nós não podemos nos perder nessa terra. O nosso foco não pode ser levado pelas hostes da maldade, por esta nuvem de seres corruptos, de seres maus, de seres prevaricadores, desobedientes, insanos, imperfeitos dos seus atos maus, que tentam a todo tempo destruir a raça humana. E enganam a raça humana, dando presentes, dando riquezas, tudo passageiro. Você não leva nada daqui, a não ser o que você espera. Mas ignorante é o homem que espera só nesse tempo, nesta vida. Esta vida, ela é como uma flor que está bonita de dia. Vem à noite, no outro dia vem o sol e ela murcha e cai. Assim é a vida deste corpo. Este corpo, ele é um barro que ele deve ser purificado nos pensamentos, que deve sair desse corpo tudo aquilo que não é bom. Sair desse corpo tudo aquilo que leva à morte, tudo aquilo que leva a afastar do eterno Criador. O Criador é um. As coisas que você vê à sua volta não são coisas do Criador. Este reino não é o reino do eterno e supremo Criador. Não, não é. Você pode se acertar disso.
Se você espera neste tempo, somente, se a sua esperança, se a sua condição, se o seu querer, se o seu desejo está nessas coisas dessa terra, longe tu estás do Criador. Você não está sendo aperfeiçoado. Você não está lembrando do que você veio passar aqui. Olha, é muito sério. Existe um reino eterno para se viver. Existe uma eternidade para se viver. O Criador eterno, o Gavorra, o Altíssimo, o inesgotável, o Ser Supremo, o único, o primeiro, que é antes que houvesse qualquer coisa. Ele quer te ensinar. Mas para isso você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para entrar no reino. Existe um mandamento. Não existe. Nada do princípio. Quantos foram os mandamentos que o homem recebeu no princípio? Ele recebeu uma advertência. Ele recebeu um mandamento. E recebeu uma pena daquele mandamento. Foi um código. Um código penal. E Yahweh estabeleceu um só mandamento. Uma só exigência ao homem. Não exigiu mais nada do homem. Não colocou peso nenhum sobre os lombos do homem. Ele disse: Adão, meu filho, eu tenho te criado para governar todas as coisas. Eu tenho te criado para estabelecer em ti a minha justiça, a minha retidão. De todas as coisas aqui no reino, você pode usufruir aqui no jardim e na terra. Em volta tinha terra que já era habitada, porque as hostes da maldade já estavam na terra, porque elas foram lançadas a um precipício na terra, um grande abismo, mas existia um jardim, existia já uma cidade que Yahweh, o Rim, ele visitava, andava com o homem, ensinava o homem, conversava com o homem. Ali era tudo tranquilo, era tudo seguro, mas o homem foi divertido. Existe uma árvore aqui no jardim, aqui na terra. Esta árvore é a ciência do bem e do mal. O fruto da árvore você não deverá comer. Você não deverá comer o fruto da árvore, porque no dia em que dele comeres, tu morrerás. Eu te dou este mandamento, esta minha só exigência. De todas as árvores, tu poderás comer. Tudo poderás fazer. Tem liberdade, de acordo com seus pensamentos, de fazer aquilo que tu queres fazer. Eu venho te ajudar. Eu vim a conferir os teus afazeres aqui neste reino que te dou. Porque eu te faço a minha imagem e semelhança. Tu me vês. E como eu sou, tu és. Mas Yahweh não matou aquela árvore da ciência do bem e do mal. Não. Yahweh queria ver o homem vencer aquela árvore da ciência do bem e do mal. Yahweh fez o homem para vencer o maligno, para vencer a Satã. Yahweh fez o homem do barro da terra para vencer a Satã. Vencer como? Brigando? Não. Lutando com armas? Não. Yahweh não ensinou o homem a fazer armas. Yahweh nunca ensinou Adão a fazer armas. Não. As armas, as bombas, as explosões, a violência, tudo que é mal, que é perverso, não veio de Yahweh.
Isso veio de um malfeitor. Veio de um ser caído. Veio de Satã, que é o inimigo da raça humana. Ele não é inimigo de Yahweh. É porque Yahweh não tem inimigo. Yahweh não vê dessa forma. Porque nada pode contra Yahweh. Não. Yahweh subjuga todas as coisas. Mas Yahweh não quis entrar nessa contenda com Satã, não. Simplesmente retirou ele das habitações do Shomayal e retirou-lhe todo o brilho, toda a luz que havia nele, tornando-o em trevas profundas, porque nele não se ouve o que é bom, não se encontrou em Satã o que fosse bom, encontrou nele soberba e orgulho, morte, mentira. Então ele não pôde continuar na presença de Yahweh, no Shomayel, não. Ele foi lançado nos abismos, no precipício. O precipício é este mundo. Aqui é o precipício, que é a habitação de Satã. Olha, no reino de Yahweh não há morte. No reino de Yahweh não há morte. A única morte que houve no reino de Yahweh foi depois da transgressão do cordeiro imolado, sacrificado. Que é o quê? É uma segurança que Yahweh deu. É que ele morreria a morte do homem. Que ele providenciaria a salvação para o homem. Em um cordeiro manso e humilde, que suportaria todas as coisas, em amor do homem, que morreria no lugar do homem, mas voltaria a viver. Assim como Abul foi morto pelo seu irmão Caim. Abul volta a viver. Ele volta a viver. Pelo sacrifício de quê? Do cordeiro. Que lá, no sétimo dia, o homem não chegou a habitar no sétimo dia. Não. Ele não chegou a habitar. Ele foi interrompido. Porque o sétimo dia é o sétimo dia da perfeição. É o sétimo dia do descanso. Mas Yahweh prometeu para ele, em dias longínquos, manifestaria a palavra na terra, em carne e sangue, para provar das angústias e do sofrimento que o homem sofre, para saber como é que foi essa morte, para provar também a morte eterna, a separação de Yahweh. Porque quando a palavra veio, ela veio separada de Yahweh. Ela não veio com Yahweh. Ela não veio. Ela tinha que buscar Yahweh pela emuná, pela esperança. Você chama de fé. Teve que esperar em tudo como o homem espera. Não conseguia ver Yahweh, porque veio separado. Assim como o homem é separado, a palavra veio separada. A palavra sofreu. A palavra é a verdade. A palavra veio falar, mostrar ao homem o que é a vida eterna e quem é Yahweh, quem é o Pai. O Pai, as luzes. Mas a palavra foi rejeitada. E hoje, aqueles que aceitam a palavra, que aceitam o testemunho do Cordeiro, aceitam o testemunho do Messias, estes são bem-aventurados. Esses são limpos, são lavados pela palavra do Messias. A palavra viva. Não a palavra escrita. A palavra que sai da boca do Messias. A palavra que está dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos. A palavra que você, andando, você sente a palavra. Quando você anda pelas ruas, quando você vai pelas matas, você sente a palavra em você. Você lembra do seu Criador e sente desejo de estar com Ele.
É isso, é a limpeza que a palavra vai fazendo em você. Mas, então, tem outro mandamento hoje. Assim como teve o mandamento do princípio, tem o mandamento do fim. Começou, não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Pois, no dia em que deres comer, tu morrerás. A pena foi a morte. E qual foi o cumprimento da pena? A morte do cordeiro. A execução se deu no cordeiro, porque ele morreu a morte eterna. Não foi brincadeira, morreu a morte eterna. Ele morreu a morte eterna. Isso não é brincadeira. Quando diz que ele morreu a morte eterna, é porque ele morreu a morte eterna. Não é a simples morte do corpo. É uma morte eterna, por toda a eternidade. O filho foi doado para morrer em lugar do homem. Entende isso? Ele doou a vida. Morreu em lugar de alguém. Ele cumpriu a pena. A execução da pena não se deu no homem, se deu no cordeiro. Mas aqueles que não aceitam que a execução da pena, o cumprimento da pena se deu no cordeiro, esses receberão a morte eterna. Esses estarão longe da salvação eterna. É porque não aceitaram o plano de Alru para a salvação. Não aceitaram o perdão. Entende? Aí é que entra a morte eterna do homem. O livramento é aceitar o pagamento da pena pelo Filho. O Filho do Eterno, que é parte do Eterno, que é como o Eterno. O Eterno ficou sem uma parte. E essa parte deverá retornar para Ele. Como? Na vida daqueles, dos aperfeiçoados, que receberam o testemunho do Messias. Eles voltam e o volta a ser completo. O corpo volta a ser completo. Aí é que abaterá o reino de Satã. O reino de Satã passará a não existir mais. Porque não se procriará mais. Não virá mais nenhum ser para habitar na terra em carne. Porque vencido foi a morte e o pecado na carne. E ao fechará a porta de descer os espíritos para nascer em carne e sangue, a semelhança de pecado, deixará. Quando o corpo estiver completo, corpo que foi dilacerado, que foi doado pelo Messias, quando volta a ser completo, quando volta a ter a plenitude daqueles que o recebem, quando todos os membros do corpo estiverem formados, cessa o nascimento. Cessa o nascimento. Será o juízo, o julgamento de algo sobre todas as coisas. É onde haverá um fogo, um juízo. Fogo, assemelha-se a juízo. É que elimina todas as escórias da maldade da terra. Não permanecerá o mal na terra mais, será uma nova terra. A terra será purificada por longos anos. 1000 anos a terra será purificada com fogo. Não haverá mais nenhum ser maligno na terra, nenhum ser desobediente, não haverá nenhum corrupto, não haverá demônio mais na terra que perturba o homem. E será uma nova terra, um novo Shomayal. Shorein do Shomayal. Receba o ensinamento da palavra de Alru. Aminal, esta foi a leitura e exortação do capítulo 25 do Livro das Vidas. Aminal.